Galera, vamos para a aula agora, aula 2.5, né? A aula 2,5, porque na aula 2 ficou muito resumido e alguns detalhes as pessoas precisam saber, todo mundo que mexe com CapCut PC precisa saber. E eu resumi muito a aula 2, então entre a aula 2 e a aula 3 tem essa aula aqui para vocês ficarem mais cientes de algumas coisinhas aqui na interface. É porque é muita coisa na interface e não dá pra gente falar de tudo, mas tem algumas coisas que são essenciais, né? Então vamos lá. Se você quiser mudar o título do seu projeto, você clica aqui no nome dele que está aparecendo aqui no meio. Nesse canto aqui no meio está aparecendo o nome. Eu vou estar mudando para aula 2.5. Mudei o nome, dou um Enter, salvou. Beleza? Agora o nome do meu projeto mudou. Vocês podem ver até aqui. Beleza? Para importar, falei que ia falar sobre importar. É, Você pode clicar em importar, ou você pode sair da pasta, né, ir para outra pasta e arrastar alguma coisa e jogar lá. Por exemplo, eu vou arrastar esse aqui do ratinho no fundo verde e vou jogar aqui no CapCut. Eu arrastei esse vídeo, né? Agora eu posso também clicar em importar e vai abrir aqui uma pasta, né? Que eu já estou importando dessa pasta, então essa pasta vira o caminho, mas você pode escolher qualquer pasta do seu computador aqui, por exemplo, né? Eu tirei aqui para não aparecer tudo, mas isso aqui é muito simples, é igual importar qualquer outro arquivo, né? Tem a hora de cada trabalho, downloads, músicas, vídeos, isso aqui são as pastas do seu computador, então você pode estar importando daqui, né? Eu vou estar importando para falar mais uma música, né? Vou estar importando uma imagem, isso aqui é um GIF, é uma imagem, e o vídeo eu já importei um vídeo também. Então eu importei para cá um vídeo, né? Esse que tem áudio, importei uma música e importei uma imagem, que é essa do Bob Esponja. O que mais que a gente pode estar mexendo aqui dentro do CapCut para vocês terem uma noção de interface? Eu vou estar colocando aqui esse vídeo, essa música na linha do tempo e ela desce aqui para baixo para a faixa de áudio. Se eu colocar a foto do Bob Esponja aqui, eu posso estar colocando tanto ela na faixa que eu escolher e posso estar colocando também ou na faixa principal. Qual que é a faixa principal? Vocês me perguntam. É essa faixa maior, né? Essa faixa principal ela é maior não só por ser maior, ela tem funções diferentes das faixas de cima. Então a gente tem que se atentar a isso. A faixa principal ela é muito semelhante às outras faixas, mas ela tem uma pequena função diferente das faixas de cima, que são as faixas secundárias, né? O que acontece outra coisa? Todo o vídeo que está em cima da ordem da linha do tempo, então o que está por cima aparece primeiro. Essa é a lógica que a gente utiliza aqui no CapCut. E o áudio, ele aparece junto. Então um áudio não vai impedir de outro aparecer. Se ele estiver no mesmo momento da linha do tempo, eles vão aparecer junto. O que você tem que configurar? Você tem que configurar o volume do áudio, no caso, entendeu? Você tem que configurar a questão do volume para colocar dois áudios juntos. Então essa aqui é a linha do tempo. Se eu mexer com o scroll do mouse, segurar do Ctrl, o Ctrl do teclado, ele aumenta aqui. O que é isso? Isso é uma perspectiva, né? Eu estou dando um zoom na minha linha do tempo. Então aqui eu estou conseguindo ver do zero até o 3, né? Até o 3 e pouquinho, mais ou menos. Se eu der um zoom, ele vai mudar. Ele vai do zero até o 1 e 10 aqui. Então é isso que eu estou mexendo. Eu aperto o Ctrl e o scroll do mouse, eu consigo estar vendo a minha linha do tempo de perspectiva diferente. Eu giro, eu giro para aumentar e giro no outro sentido para diminuir a linha do tempo, beleza? Vocês podem ver que esse áudio ele é bem maior do que o que a gente já trabalhou, então ele vem aqui até o 3 e 6, entendeu? Outra coisa, aqui nas opções do painel de mídia, a gente pode clicar para ver o que aparece, né? Em mídia você vai ter o lugar de importar. Então, em mídia você consegue importar as mídias, né? Áudio, texto, né? Qualquer GIF que você queira importar, vídeos principalmente, né? Que é um editor de vídeo. Você pode importar as coisas aqui em mídia, né? Tem a opção de importar. Você pode importar áudio, né? Extrair um áudio. Aqui em mídia também você tem a opção de biblioteca, que é onde fica o banco de imagens do CapCut. Para quem não sabe, o CapCut tem um banco imenso de imagens. Muitas imagens são Pro, mas também tem imagens grátis que vocês podem estar utilizando. Essas imagens são tanto fotos quanto vídeos, GIFs, fundos. E isso aqui ele está na nuvem, então você tem que estar com a internet para aparecer e você pode estar pesquisando e clicando aqui para baixar e você pode utilizar no seu projeto, né? É bem simples porque ele já está dentro do CapCut, então você não precisa ficar puxando nada de fora. Você já está dentro do CapCut, você só vem aqui na aba Biblioteca.
Espaços são alguns espaços que você pode criar na sua conta. Você tem um espaço disponível aí no CapCut. Antes de continuar, deixa eu te mostrar uma coisa rápida. Eu consegui uma condição especial para quem quer usar todos os recursos Pro pagando muito menos. É um desconto enorme no plano anual, coisa de 80% off. O link está aqui na descrição. Você vai cair direto no WhatsApp de um parceiro. Lá ele explica como garantir essa oferta antes que saia do ar. Se você realmente quer editar no nível profissional, vale muito a pena conferir. Esse Dreamina é a IA que vai gerar vídeos aqui, né? Mas você precisa estar logado com a conta que tenha essa possibilidade, mas a gente não vai utilizar muito, tá? E aqui, áudio tem outras funções, por exemplo, os efeitos sonoros que também são do CapCut. Tanto músicas, são aquelas músicas que estão em trends lá no TikTok, aparecem aqui em áudio. Você pode estar utilizando, mas tem que tomar cuidado com direitos autorais no YouTube, se você for utilizar, certo? E também você pode estar utilizando efeitos sonoros. Tem bastante efeito sonoro aqui no CapCut. Muitos são Pro, né? Mas para quem quer dicas de como ter o Pro por um preço bem justo, tem um número aqui na descrição, um número de WhatsApp. Você pode estar chamando lá no WhatsApp que o suporte vai estar te respondendo e falando se a gente tem oferta de assinaturas do CapCut Pro, beleza? Voltando ao vídeo. Os efeitos sonoros, por exemplo, esse aqui, ó. Esse é um efeito muito utilizado para transição, né? E para logo, quando está aparecendo um nome na tela, a gente utiliza bastante esse efeito. Deixa eu deixar a imagem do Bob Esponja aqui. Cliquei na linha do tempo, vou arrastar aqui para o Bob Esponja. Efeitos sonoros tem aqui e tá dividido por categorias. Vocês podem explorar todas essas opções. A gente tem a opção de texto. Nessas opções de texto, a gente tem como salvar pré-definições. Você faz um texto bonitinho ali com a sua logo e você salva como pré-definição. Isso é da hora. Também tem vários efeitos que já são do CapCut também, são pré-selecionados. Aqui você só escreve o que você quer, por exemplo, esse aqui, ó. Na aula de texto a gente vai ver mais sobre isso, né? Então aqui está escrito texto padrão, eu posso escrever aula 2.5, beleza? Stickers são figurinhas também do CapCut, muitas Pro, né? As versões do CapCut, quanto mais atualiza, menos coisa no Free fica. Então a gente tem que se atentar a isso, que a gente tem que ter uma conta própria, a gente está utilizando todos esses recursos. Se você quer utilizar só o básico, só cortar, você tá bom utilizar só o CapCut Free. Mas se você quer mais recursos para uma edição mais aprimorada, é interessante você pesquisar aí opções para ter o CapCut Pro. Efeitos, mesma coisa dos stickers, são efeitos que a gente coloca por cima do vídeo, né? Então dá uma mudada na cor do vídeo. Por exemplo, esse aqui, ó. Olha o Bob Esponja como vai ficar. Esse aqui é um tipo de festa junina, né? Esse é um de festa junina. Transições. Transições a gente coloca entre um vídeo e outro que estão rodando na linha do tempo. Por exemplo, se eu colocar as duas fotos do Bob Esponja aqui na mesma linha, eu posso estar colocando uma transição aqui entre elas. Então fica bem legal isso, porque a gente precisa de transições no nosso vídeo. Então é interessante a gente utilizar. E o CapCut disponibiliza muitas, né? Algumas são free, outras são pro, né? Então deixa eu colocar o vídeo para rodar aqui que vocês vão ver a transição entrando. Essa é uma transição de fade, ele apaga e acende. Mas tem muitas outras opções. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é mais geométrica. Vamos ver. Deixa eu ver se entrou. Ela foi mais geométrica, mas está bem rápida. Vai ter uma aula exclusiva para transições que vocês vão estar vendo mais sobre como que funciona essa questão de transições. Agora, lembrando que está indo uma foto do Bob Esponja para outra foto do Bob Esponja, então não muda muita coisa, né? A gente tem a opção de legendas. Essas legendas elas são Pro, então eu não vou falar muito sobre elas no curso. Eu vou falar mais sobre elas em vídeos específicos, como você utilizar as legendas do CapCut. Tem a opção de filtro, que você consegue estar mudando a cor da imagem. Vou estar jogando um aqui, ó. Galera, outra coisa. Eu estou conseguindo utilizar recursos Pro aqui, mas eu não consigo exportar o vídeo com esses recursos, tá? Eu estou numa conta free que eu tenho aqui, para fazer esse curso, para mostrar para vocês os recursos que o CapCut tem. Mas eu não consigo exportar quando eu coloco um recurso Pro. Então, por exemplo, você teria que utilizar apenas o recurso free para poder exportar o vídeo, tá? E eu tenho aqui a opção de ajustes, né, que é a opção de você mexer com a cor do vídeo. Isso aqui é bem profissional, tá? Eu não vou falar nada sobre ajuste, mas essas são as opções aqui do painel de mídia. Indo aqui para cima, galera, a gente tem um local bem interessante, os atalhos, né? Esses aqui são os atalhos que eu utilizo.
Inclusive eu mudei o atalho de dividir. O atalho de dividir padrão é Ctrl B, eu utilizo Ctrl Space, né, Ctrl Espaço. E tem todas as opções aqui para vocês utilizarem as funções, né, que estão ali na barra de cortes, entre outras coisas, de uma forma mais rápida, com atalhos. É, e e estão todos aqui escritos. Vou mostrar para vocês aqui onde estão os atalhos. É aqui em cima, do lado do nome Pro, do lado do nome compartilhado, tá aqui os atalhos, tá? É essa caixinha aqui. Outra coisa, tem aqui a opção exportar. Você tem a opção aqui de exportar. Exportar é o seguinte, tenho aqui o caminho que eu escolho a qualidade, entendeu? E não pode ter nenhum recurso Pro, beleza? Então, você pode estar exportando aqui na qualidade que você escolhe e não pode ter nenhum recurso Pro para você estar exportando quando você está no plano gratuito. E você escolhe a pasta nessa pasta aqui, tá? Que é o local do arquivo. Aí você clica em exportar, espera uns minutinhos, dependendo da sua máquina que você esteja usando, e ele vai exportar. Quanto mais rápido for, quanto mais forte for sua máquina, mais rápido ele vai exportar. É outra coisa, vamos lá. Aqui embaixo a gente tem a opção do mouse, né? Selecionar o mouse. Você pode estar a opção dividir, opção selecionar a esquerda e selecionar a direita. Isso aqui para usar com a ponta do mouse, tá? Por exemplo, eu vou colocar dividir, agora eu posso cortar tudo que eu clico. Mas fica ao critério de vocês utilizar. Eu sempre uso selecionar, que é onde eu mexo na linha do tempo, beleza? Aqui a gente tem a opção desfazer, quando você erra. Refazer, quando você quer ver alguma coisa. Na verdade, você faz o desfazer, depois você volta, né? Para redefinir. Você tem a opção de cortar, né? Você divide no meio o vídeo. E você tem a opção de cortar e excluir. Por exemplo, esse final aqui dessa música, eu vou cortar e excluir, ó, para deixar tudo retinho aqui com a foto do Bob Esponja. Beleza? Você tem a opção de lixeira, para você excluir alguma coisa que esteja na sua linha do tempo. Você tem a opção de marcar, que você consegue estar marcando pontos para você marcar batidas, entre outras coisas, né? Aí aqui essas opções são com IA, não vou explicar nenhuma delas. Aí você pula para cá, você tem a opção de locução, para você gravar alguma coisa enquanto você está narrando, né? Você narra alguma coisa. Aí você tem a opção imã. Essa opção imã é bem interessante, porque ó, se eu puxo o Bob Esponja para cá, ó, na linha do tempo, ele volta. Por quê? Porque ele não está na faixa, ele está na faixa principal. Agora eu consigo colocar onde eu quiser, tá vendo? Por que que ele sempre volta? Porque ele está com a função imã ativada. Se eu desativar a função imã, eu consigo colocar o Bob Esponja onde eu quiser aqui na linha do tempo, tá? Aqui na faixa principal. Eu vou deixar ativada, eu sempre uso ela ativada, porque na faixa principal geralmente a gente não quer que fique nada vazio, nada sobrando, né? Nenhum espaço em branco. Mas se você estiver fazendo um projeto de múltiplas camadas, você geralmente ocupa as camadas de cima com imagens e às vezes na faixa principal você não quer que tenha nada, né? Porque, sei lá, não tem nenhuma imagem para compor e você não precisa pôr nada para compor porque está tudo composto em cima. E o que, é que você faz? Você pode desativar o imã, tá? Aí você tem a opção de clique automático, né? O clique automático é quando você está andando com a agulha e você sente ela travando aqui, ó. Ela vai trava no lugar certinho no final do vídeo ou no final do texto, ó. Ela vai travar no lugar certinho no final do texto. Isso é o clique automático. Aqui a gente tem também a vinculação. O que, que seria isso? Essa vinculação eu não utilizo muito ela está ativada aqui, mas eu vou desativar. Eu não utilizo muito ela, porque é o seguinte, quando ela está ativada, você está vendo que aqui nesse local está escrito aqui o aula 2 e o Bob Esponja, eles estão juntos, né? Eles estão na mesma ponta da linha do tempo. Se eu apagar aqui o Bob Esponja, vai apagar também essa aula 2.5. Por que que acontece? Porque a vinculação está ativada. Eu vou dar um Ctrl Z e vou desativar a vinculação. Agora presta atenção, eu vou apagar a mesma coisa que eu fiz, fazer a mesma coisa que eu fiz e o aula não some. Então eu gosto de utilizar assim, sem a vinculação estar ativada, beleza? E o último ponto que a gente vai ver aqui, do eixo de visualização. Esse eixo de visualização é o seguinte, quando ele está ativado, aparece essa linha amarela, que sempre que ela está por cima de alguma coisa, essa coisa aparece no reprodutor. Então, por exemplo, ó, a minha linha do tempo está em cima do nome, né, da palavra, do texto, aula 2.5. Mas como eu estou com o eixo de visualização ativado, eu não consigo ver o aula 2.5. Porque o que eu estou vendo é onde está o eixo de visualização. Se eu colocar o eixo de visualização em cima do aula 2.5, aparece o aula 2.5. Por quê? Essa função está ativada. Eu desativo ela, porque eu não gosto de utilizar. Eu gosto de, quando eu quero ver alguma coisa, eu arrasto a agulha da linha do tempo para eu ver. Então, eu sempre faço isso dessa forma. Por último, a gente tem o zoom para ajustar a linha do tempo, que é o Ctrl Z, né? É o Shift Z, na verdade, para sempre deixar ela bonitinha aqui, ó. Que ela fica no tempo certinho. Deixa eu dar o Shift Z aqui para ver.
Por exemplo, ela tá assim, eu vou dar um Shift Z, ela volta. Ó, eu posso mexer na linha do tempo, na timeline, com o scroll do mouse e com o Ctrl, né? Ctrl e scroll. Agora, se eu quiser deixar ela de volta, ela está bem grande, eu quero voltar ela. Eu posso apertar Shift Z e ela volta. Ou eu posso clicar aqui, né? Ele não é uma função que fica ligado ou desligado, ele é uma função de clique. E a última função é a função que substitui o scroll do mouse. Eu posso mexer com o scroll do mouse, né? Aqui, ó. Ou eu posso mexer com o zoom aqui em cima, onde eu estou clicando aqui agora. Entendeu? É a mesma coisa. Scroll e Ctrl eu mexo, o zoom eu mexo novamente. E aqui eu volto para ela caber toda aqui na minha tela. Então, basicamente aqui, essa é a segunda aula, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai estar lançando as próximas aulas em seguida. E vocês podem estar clicando aqui na playlist que vai estar aparecendo, tanto aqui no final do vídeo, quanto no card também vai estar na descrição. Valeu e obrigado!